Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Diniz. Estou nesse mês de junho de 2020, presidente da OAB Subseção Contagem, e vim hoje dar as boas-vindas a todos vocês nesse novo projeto da comissão da OAB Vai Escola. Novo porque ele traz uma nova roupagem, uma nova formatação. Em razão dessa nova pandemia que exige o distanciamento social, precisamos reinventar. Para a OAB não poderia ser diferente. E a subseção da OAB Contagem está enfrentando esses novos desafios, buscando novos caminhos também de aprendizado e de novos ensinamentos. Eu acredito que o tema proposto aqui hoje será de grande relevância para todos vocês e principalmente dirigido a todos os alunos das escolas do município de Contagem. E para falar sobre o tema, a Lei Maria da Penha e seus reflexos jurídicos, que será proposto pelos colegas e membros da comissão do OAB Vai Escola, Dr. Juarez, doutora Flávia Lee e doutora Daphne. E eles vão trazer a lei com as novas modificações, aquelas modificações mais recentes, bem como os serviços públicos disponíveis no nosso município. Eu espero que vocês aproveitem bastante o tema, né? E agora eu passo a palavra à presidente da comissão da OAB Vai Escola, doutora Ana Flávia Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Até mais! Olá, meu nome é Ana Flávia dos Santos, estou como presidente da comissão OAB Vai Escola da subseção de Contagem, Minas Gerais. Comissão essa que tem como objetivo proporcionar à população escolar, sendo crianças, jovens e adultos, acesso às informações e conhecimentos básicos acerca de seus direitos e deveres, cidadania e democracia, estimulando a autonomia e a consciência crítica dos cidadãos, com o intuito principal de formar cidadãos comprometidos com os valores humanos e sociais, a fim de desenvolver o pensamento crítico entre os alunos, com o intuito de contribuir para a transformação do mundo. Nossa comissão é composta por advogados, estagiários e membros colaboradores, todos com conhecimento técnico, a fim de passar as informações mais corretas e precisas. Convidamos a todos a assistirem às palestras ministradas por nossos palestrantes. Agradeço a todas a oportunidade. Tenham uma boa palestra. Olá, meu nome é Juarez César, sou advogado atuante na comarca de Contagem, membro da comissão OAB Vai Escola, e hoje traremos para vocês reflexões sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e um pouco da história do surgimento desta lei. A Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica contra a mulher. Essa lei ela traz punições contra o agressor, medidas contra o agressor e maneiras de proteção à mulher vítima da violência doméstica. A Lei Maria da Penha também ela tem características civis, penais e processuais penais. Foi uma novidade, uma inovação na legislação brasileira, na lei brasileira, uma única lei ela ter esses três aspectos. O que seria necessário 3 juízes diferentes, talvez 3 processos diferentes para tomar decisões distintas. Por exemplo, seria necessário um processo na vara de família e o juiz da vara de família iria decidir sobre uma pensão alimentícia provisória, sobre uma guarda provisória dos filhos, uma suspensão provisória de visitas ou sobre o valor de uma pensão alimentícia. Seria necessário um juiz da vara criminal para punir o agressor, para determinar uma pena ao agressor ou para determinar uma proibição de afastamento de um agressor. E seria necessário um juiz da vara de execuções penais para determinar a forma de cumprimento de uma pena ao agressor. A Lei Maria da Penha, ela possibilita que um único juiz, no mesmo procedimento, ele tome decisões das 3 áreas, tudo isso com o objetivo de tornar a lei mais eficaz e proteger da melhor maneira a mulher vítima de violência doméstica. A lei
a Lei Maria da Penha, ela surgiu devido a uma luta incessante, até os dias de hoje, de uma brasileira, a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica casada com um colombiano professor universitário, que durante mais de 23 anos ela sofreu vários tipos de violências desses vindas do seu ex-marido. A Maria da Penha, em 1983, houve uma tentativa de homicídio pelo seu marido. Ele deu um tiro de espingarda nas costas enquanto ela dormia, alegando, inventando uma história de que haviam entrado assaltantes na casa, que ele teria reagido contra esses assaltantes e que os assaltantes efetuaram o disparo da espingarda. A Maria da Penha, devido a esse tiro que pegou na coluna, ela ficou paraplégica, ela ficou 4 meses hospitalizada e ela retornou para sua casa com o ainda marido que teria tentado assassiná-la. E ele, por uma segunda vez, ele tentou matá-la novamente. Ele preparou o chuveiro do banheiro, deixando passar uma corrente elétrica e a levou para tomar banho. Quando ela colocou a mão debaixo do chuveiro para sentir a temperatura da água, ela sentiu a corrente elétrica e não tomou banho. Ela ainda passou 15 dias na casa com ele e, buscando auxílio de familiares, conseguiu uma decisão judicial de separação de corpos para que ela saísse da casa sem que prejudicasse seu direito à divisão de bens, em relação à guarda dos filhos e em relação à pensão alimentícia. Daí em diante, a Maria da Penha, ela denunciou seu marido, ela lutou contra a visão do Estado brasileiro. Na verdade, não existia uma visão do Estado brasileiro de proteção à mulher vítima de violência doméstica. De certa forma, havia uma omissão do Estado brasileiro e não existia uma lei específica, uma lei com regras específicas e uma lei que buscasse proteger a mulher vítima desse tipo de agressão e punir de forma mais severa o agressor. Então, em 1983, ela sofreu dois atentados. Em 1998, a Maria da Penha ela denunciou o Brasil à OEA, Organização dos Estados Americanos, na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Em 2001, o Brasil foi condenado por negligência, tolerância e omissão, por não existir uma lei específica que tratasse a violência doméstica e que trouxesse uma proteção à mulher. Em 2002, apenas em 2002, o seu agressor, após 19 anos de um longo processo, 19 anos de muita luta da Maria da Penha contra o sistema legislativo, sistema de leis brasileiro, ele foi condenado. Ele foi condenado passando apenas 2 anos em regime fechado e, desde então, a Maria da Penha até os dias atuais, ela luta tentando conscientizar a sociedade brasileira, conscientizar o Estado brasileiro, os juízes, os desembargadores, da necessidade de proteção à mulher vítima de violência doméstica e a necessidade de punição de forma mais severa dos agressores. O que é violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da Penha? De acordo com a Lei Maria da Penha, violência doméstica é aquela violência realizada contra uma mulher. Essa violência ela é realizada por um familiar ou por uma pessoa que more no mesmo local que a vítima, ou por uma pessoa que tenha uma relação íntima de afeto, ou seja, um namorado. Para caracterizar o crime e a punição ou a proteção de acordo com a Lei Maria da Penha, é necessário que essa agressão ela seja realizada por um familiar
por um namorado ou por uma pessoa que convive no mesmo local de moradia que a mulher. Por quê? É uma pessoa que supostamente deveria trazer uma proteção para a mulher, uma segurança, é uma pessoa que tem a confiança da mulher pelos laços existentes e é uma pessoa que tem livre acesso a ela, livre acesso à sua moradia. Por isso, esse tipo de agressor, ele tem um olhar diferente de acordo com a lei, existem medidas diferentes de acordo com a lei e punições diferentes de acordo com a lei. A Lei Maria da Penha, ela trouxe novidades e possibilidades que não existiam antes porque não existia uma lei específica, não existia uma lei com um olhar mais correto em relação a esse tipo de violência, com punições mais severas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha trouxe a possibilidade de prisão em flagrante, prisão preventiva do agressor. A pessoa que é condenado, o agressor condenado de acordo com a Lei Maria da Penha, ele pode ter a sua pena aumentada, é um agravante, ele ter cometido algum ato que se encaixe na Lei Maria da Penha. E além disso, a lei ela trouxe, ela proíbe que o agressor ele seja punido com penas mais leves, como pagamento de cesta básica, pagamento de multa ou prestação de serviços comunitários. Esse tipo de pena está previsto na Lei 9.099, na Lei dos Juizados Especiais Criminais, e tratam de crimes de menor potencial ofensivo. Então, de acordo com a lei, fica caracterizado que as agressões, a violência doméstica, ela não é um crime de menor potencial ofensivo. É um crime grave que atinge muitas mulheres, existem em muitos lares brasileiros. Isso não pode continuar sendo interpretado como uma coisa normal, uma coisa corriqueira, uma coisa que não merece uma punição mais severa. E isso buscou a lei. A lei ela define as formas de violência doméstica que serão punidas de forma mais severa e tendo uma proteção maior da vítima. A lei ela traz 5 formas de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. A violência física é aquela mais fácil de visualizar, a gente ouve muito falar no dia a dia de agressão física, de tentativa de homicídio. A violência psicológica é aquela violência que muitas mulheres nem sabem que se trata de um crime e que elas estão protegidas de acordo com as medidas da Lei Maria da Penha. Por exemplo, xingamento, ameaça, humilhação, perseguição, o marido ou o agressor todo dia ficar depreciando a vítima: você cozinha mal, você é gorda, você é feia, você é a pior mulher que eu já tive. Isso todos os dias, com o objetivo de denegrir, de humilhar, de abalar a mulher, isso é tido como um crime e está protegido, está previsto na Lei Maria da Penha. Então, se a mulher ela sofre violência psicológica e agora ela sabe que isso é uma violência psicológica e que ela está protegida de acordo com a lei, ela pode decidir tomar a iniciativa de denunciar o seu agressor, sabendo que ela está protegida de acordo com as medidas previstas na lei. A lei ela traz as medidas protetivas de urgência. Ela é subdividida em medidas protetivas contra o agressor e medidas protetivas para a mulher. Por exemplo, as medidas protetivas contra o agressor. O agressor ele pode ser retirado do lar, ele pode ser proibido de se aproximar da vítima, ele pode ser proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas,
ele pode ter suspendido ou proibido a posse ou porte de armas, ele pode ser obrigado a já pagar uma pensão alimentícia provisória. As medidas protetivas a favor da mulher. A mulher ela pode ser encaminhada a um abrigo ou um centro de atendimento e proteção da mulher com um endereço sigiloso. A mulher ela pode ser enviada à sua moradia pelas autoridades depois de retirado o seu agressor. A mulher ela tem resguardado o seu direito à divisão de bens, à guarda dos filhos, à pensão alimentícia, mesmo se retirando do lar devido à violência as violências que ela sofria. Então existem medidas específicas na Lei Maria da Penha que não existiam antes, com o objetivo principal de proteger a mulher vítima dessa violência e também de punir e de manter distância o seu agressor, manter a distância o seu agressor. A Lei Maria da Penha, ela tem uma pena de 3 meses a 3 anos ao agressor e, como já falei, a lei ela foi uma inovação para a sociedade brasileira. Ela veio da luta pessoal, ela surgiu principalmente devido à luta pessoal em busca de justiça da Maria da Penha e também devido à condenação do Brasil pela OEA, que só a partir desse momento foi que buscou criar uma lei específica para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e mudar o olhar da sociedade, do judiciário, das autoridades em relação a esse tipo de violência e a necessidade de proteção das mulheres que sofrem esse tipo de violência. Agora eu passo a palavra para a doutora Flávia Lee. Olá, pessoal. É com muito prazer que, mais uma vez, a OAB Contagem vem trazer para vocês alguns aspectos da Lei Maria da Penha e da violência doméstica como um todo. Como muito bem dito pelo Dr. Juarez anteriormente, a Lei Maria da Penha é consequência da luta incansável de uma mulher por justiça. Após sofrer uma tentativa de homicídio, ela viu seu agressor sair pela porta da frente do tribunal. Denunciou a omissão estatal para várias organizações internacionais e o Brasil finalmente, depois de muita luta e de muita dor, trouxe então a legislação específica que trata da violência física, psicológica, emocional, moral e financeira. A violência doméstica é um mal que assola toda a sociedade e por mais que a luta por igualdade venha se tornando cada vez mais frequente, do mesmo modo, a violência também vem aumentando com a independência da mulher, que não mais se submete, que não mais aceita os ditames e os paradigmas das sociedades antigas. Ela não mais coaduna com nenhum tipo de submissão. Automaticamente, isso acaba gerando mais e mais conflitos, mais e mais denúncias, mais e mais casos e casos de agressões, homicídios e humilhações físicas e psicológicas. Pois bem, a Lei Maria da Penha, por óbvio, como ela precisa acompanhar a evolução da sociedade neste sentido, ela também precisa se modificar. E o que eu trago para vocês agora diz respeito a exatamente este ponto, a necessidade da Lei Maria da Penha estar em constante evolução. De 2019 para cá, foram várias mudanças e nós nos preocupamos em trazer essas novidades. Quais foram, então, os últimos pontos de mudança, os últimos acréscimos, as últimas possibilidades para que a vítima tenha uma proteção maior do Estado? Bom, pois bem, vamos enumerar, então, em ordem cronológica, do ano de 2019 para cá, quais foram essas mudanças. As principais foram mudanças federais, ou seja, são leis federais
que vão ter validade, né, a todo o Brasil, em todo o território nacional, tá? E depois vamos falar um pouquinho de algumas alterações, né, leis estaduais que surgiram também neste meio tempo. São alterações muito importantes e que formam importantes instrumentos e uma proteção mais eficaz para todas as vítimas de violência doméstica. Pois bem, a Lei 13.380 de 2019, ela veio trazendo agora a possibilidade de apreensão da arma do agressor. Ainda, obviamente, que esta arma seja legalizada. A lei diz, então, que, verificada a agressão, o órgão competente, vamos imaginar que seja um policial militar ou um policial civil ou algum outro profissional que tenha posse ou porte de arma, o juiz determinará que esta arma seja apreendida imediatamente para a segurança da vítima. Obviamente, o juiz ele não vai poder interferir na questão do porte ou da posse, mas ao menos a apreensão está garantida pela Lei 13.380 de 2019, a apreensão imediata da arma quando se configurar a hipótese de violência doméstica. A outra lei também do final de 2019 é a 13.882. Esta lei também muito festejada traz a possibilidade para que a vítima se mude, né, que ela se desloque, que ela mude de residência com seus filhos ou com seus dependentes e que essas crianças consigam prioridade na transferência e na matrícula, em escolas, obviamente, mais próximas, né? O mais próximas possíveis, ou então aquelas escolas que sejam da escolha da vítima. Também é importante dizer que esta lei assegurou o sigilo de dados nessas matrículas e, haja ou não vaga, o Estado é obrigado a providenciar a matrícula e a facilitação da transferência dos filhos e dos dependentes destas mulheres, dessas vítimas de violência doméstica. É o que nos diz a Lei 13.882 de 2019. Outra lei também do final do ano passado é que comparou-se a violência da intimidade da mulher à violência doméstica. Então, veja bem, a violência doméstica agora ganha um arcabouço de comparações. A agressão, a pornografia de vingança, que antes eram vistas sob outros aspectos, agora também são consideradas violência doméstica. Portanto, qualquer tipo de violação à intimidade, às perseguições, às ligações, atrapalhar a mulher no seu trabalho, atrapalhar a mulher na sua vida pessoal, querer espioná-la, querer manipulá-la, querer vigiá-la de qualquer maneira, ou expor a sua intimidade também de qualquer maneira, por fotos, por vídeos, de qualquer forma que possa expor a vida íntima e pessoal daquela mulher. Agora, isto, além de poder ser visto por outros âmbitos, né, criminais, inclusive, no sentido indenizatório, também pode ser considerado como violência doméstica, portanto, passíveis também de medidas protetivas, e inclui-se, então, todo o arcabouço de proteção da individualidade daquela mulher. Porque qualquer afronta a esta individualidade, à sua vida pessoal, ao seu intuito de recomeço, a outros relacionamentos, tudo isso agora, caso seja violado pelo agressor, é considerado como violência doméstica e merece toda a proteção da Lei Maria da Penha. Bom, a Lei 13.871, também de 2019, é uma lei também bem nova que alterou a Lei Maria da Penha. Ela traz a obrigatoriedade de que o agressor recompense o Estado, que ele pague, que ele reembolse o Estado por todas as despesas causadas na proteção da própria vítima. Então, nós temos em alguns estados a utilização de alguns aparelhos que apitam quando o agressor se aproxima. Nós temos em alguns estados o uso da tornozeleira eletrônica. Nós temos em alguns estados dispositivos mesmo, tecnológicos e eletrônicos, alguns chips, alguns telefones, né, que são distribuídos para as mulheres, o botão do pânico também, que existe em alguns estados do Brasil. Todo esse aparato tecnológico que for usado, isso aí vai ser de obrigação do próprio agressor
reembolsar o Estado, assim como as despesas médicas, psicológicas que porventura causar a vítima. Então, se essa agressão lesionar, né, se essa agressão causar por alguma razão lesão de natureza leve, média ou grave, e isto necessitar de atendimento médico, psicológico, fisioterápico, qualquer tipo de despesa, a vítima vai, obviamente, informar, né, documentalmente no processo, e o SUS poderá cobrar, né, o Estado poderá cobrar do agressor o reembolso de toda e qualquer despesa neste sentido. Bom, vamos para a Lei 13.894 de 2019, que traz também uma vitória importantíssima, no sentido de possibilitar ao juiz das varas de violência doméstica, que é uma vara especializada, é uma vara de âmbito misto, né? Esse juiz ele pode decretar o divórcio imediato da vítima, não há mais a necessidade de que seja distribuída uma ação de divórcio própria, numa vara de família própria. Automaticamente, este juiz especializado das varas de violência doméstica existentes em todo o Brasil, eles podem decretar o divórcio, inclusive o divórcio unilateral, o divórcio sem mesmo que sem a necessidade que a outra vítima seja ouvida. Obviamente, nós não estamos falando de divisão de bens, nem da lide em relação aos filhos. Nós estamos falando simplesmente do rompimento do vínculo conjugal, feito através do divórcio ou também através da dissolução da união estável. Ambos podem agora ser feitos imediatamente pelo juiz da vara especializada em violência doméstica em todo o Brasil. Bom, já vamos então agora para 2020. A última lei federal aprovada em 2020 é a 13.984, que agora possibilita ao juiz determinar ao agressor que participe de centros de reeducação e acompanhamento psicossocial. Isso vai fazer parte da sentença de medida protetiva. É uma condição que poderá ser imposta, né, pelos juízes aos agressores. E é uma medida de extrema importância. Haja vista que a lei ela traz muitas consequências, ela traz várias possibilidades de punição, ela traz várias possibilidades de perda de direitos, né? Tanto na área civil, quanto na área criminal, quanto na área administrativa, mas até então ela não tinha uma previsão específica, possibilitando que entre as condições colocadas na sentença, que estivesse a condição ao agressor de frequentar centros de reabilitação. E isso é muitíssimo importante, porque bem sabemos, as estatísticas informam que geralmente os agressores foram vítimas de pais agressores. Pessoas que cometem violência doméstica geralmente são provenientes de lares muito conflituosos, de lares onde aprenderam que a forma de resolução de conflitos se daria pela violência. Então, essas pessoas repetem condutas, né? Então, o centro de reabilitação, que provavelmente os tribunais de justiça vão providenciar, e a indicação de acompanhamento psicossocial, é justamente uma medida que tende a também tratar o agressor, a entender a razão pela qual ele só consegue lidar com as suas frustrações, lidar com as perdas, e lidar com as separações, e lidar com o abandono de forma agressiva. Então, é uma alteração que nos causou muita satisfação, muita alegria, e realmente veio a colaborar para que a Lei Maria da Penha se torne cada vez mais eficaz, ou seja, através da educação, que é o que estamos fazendo agora. Acreditamos que a educação muda o mundo e muda comportamentos. E o tratamento também, acoplado à educação, faz com que homens possam entender as suas posturas, possam rever os seus conceitos, possam analisar o machismo estrutural, o meio ambiente no qual foram criados e por que esta violência veio à tona agora nos seus relacionamentos. Também esta é uma grande inovação ocorrida em 2020. Bom, temos agora
a última alteração, que também é uma alteração federal, ou seja, ela possui efeito em todo o território nacional, que traz a obrigatoriedade da notificação às autoridades policiais de, quando acontecer dos hospitais públicos, dos profissionais de saúde, tanto dos hospitais privados quanto dos públicos, quando estes profissionais atenderem mulheres machucadas, feridas, lesionadas, com lesões de qualquer natureza, e quando verificarem de uma maneira ou de outra que aquelas lesões são provenientes de violência doméstica, de agressões físicas, estes profissionais da saúde, repito, seja de hospital público, ou seja de hospital privado, ou de posto de saúde, ou de que instituição de saúde for, estes profissionais agora são obrigados a notificar as autoridades policiais que existe ali um possível caso de violência doméstica. Lembrando que essa alteração, ela não foi feita diretamente na Lei Maria da Penha, não. Ela foi feita na Lei 10.778, é uma lei de 2003 que trazia a obrigatoriedade de notificação de violência doméstica para outros órgãos, tá? Inclusive o órgão da vigilância sanitária, por exemplo. Então, os profissionais de saúde, eles eram obrigados a informar a violência doméstica diagnosticada para outros órgãos, que não eram as autoridades policiais. Agora, com esta última alteração, a obrigatoriedade acontece para a polícia mesmo. A polícia precisa ser chamada nos hospitais quando verificarem ali a ocorrência da violência doméstica. Bom, vale dizer que esta alteração causou inclusive um pouco de divergência entre os próprios especialistas, né, os operadores do direito. Inclusive houve um veto do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, recomendado pela Secretaria, né, de Direitos Humanos, entendeu que a obrigatoriedade dos hospitais chamarem a polícia quando forem atender, né, vítima de violência doméstica, uma parte realmente dos especialistas, inclusive de psicólogos, assistentes sociais, entendem que isto pode inibir a mulher de procurar ajuda, pode inibi-la, pode torná-la mais receosa e que ela sinta mais medo e que ela fique mais apreensiva, com medo de que se chame a polícia, né? E se ela estiver realmente num momento de muita pressão psicológica, o medo vai se sobrepor e pode ser que ela deixe de procurar ajuda médica e hospitalar, e isso pode agravar o seu quadro de saúde. Portanto, a princípio, foi vetado. Depois, o Congresso derrubou este veto e hoje a lei vale, a alteração vale, é obrigatória a informação, né? É obrigatório que a polícia seja chamada em casos assim. Bom, vamos agora falar um pouquinho das alterações das leis estaduais. Aqui em Minas, nós tivemos algumas alterações bem interessantes, algumas até feitas, né, aprovadas com uma maior rapidez, maior celeridade, justamente em decorrência da pandemia, porque há alguns dados que confirmam um aumento da violência doméstica agora no momento de quarentena. Então, o Legislativo tratou de adiantar algumas questões no intuito de proteger a mulher. Bom, essas leis, então, elas dizem respeito a Minas Gerais. Alguns outros estados também acompanharam a ideia e existem até outros projetos em trâmite, mas agora, no momento, nós vamos falar de três, que foram as três alterações estaduais importantes que aconteceram em 2020. A primeira é a Lei 23.634. Esta lei, ela dá o poder para que agentes de saúde, estes mesmos que recebemos em casa, né? Os agentes da dengue, aqueles que entram nas nossas residências para dar uma olhadinha no pratinho ali, se tem água, se não tem larva de insetos, que cuidam, né, das famílias nas comunidades. Estes cargos que recebem os nomes de agentes de família, né? Eles agora, agentes comunitários, mais precisamente, os agentes comunitários agora, eles podem servir como avaliadores daquela casa, como avaliadores da situação daquela família. E se por um acaso eles diagnosticarem ou desconfiarem de situação, né,
de violência doméstica acontecendo naquele lar, eles podem também tomar todas as providências, eles agora estão autorizados pela lei a verificar a situação de violência doméstica dentro dos lares. É a Lei 23.634. A outra é a Lei 23.644 de 2020, que foi conseguida através da deputada Marília Campos. Ela conseguiu, finalmente, já era inclusive uma demanda antiga, que violência doméstica também pudesse ser registrada por meio virtual. A Polícia Civil ela tem um site, este site permite que se faça boletim de ocorrência sobre vários assuntos, mas a violência doméstica não poderia ser feita por meio virtual. Com a pandemia, isso se tornou absolutamente urgente e, finalmente, a lei foi aprovada. O registro do boletim de ocorrência de violência doméstica pode ser feito virtualmente, pode ser feito de casa pelo site da Polícia Civil de Minas Gerais. E, por fim, a Lei 23.643 de 2020, é uma lei de iniciativa do deputado Mauro Tramonte, foi aprovada também bem recentemente, que obriga condomínios e síndicos a também chamarem a polícia no caso de violência doméstica ocorrida tanto nas suas áreas privativas quanto nas suas áreas comuns, vejam bem. Então, de toda forma, aumentou agora a responsabilidade de terceiros na proteção da vida e da saúde, da segurança das mulheres, o que é muito bom. E todas essas alterações são muito bem-vindas, né? Realmente só tende a aumentar a eficácia da lei. E a gente realmente fica muito satisfeito quando essas alterações acontecem, né? E tem por objetivo realmente melhorar a aplicação dela. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Vamos agora passar a palavra para a doutora Daphne, que vai mostrar um pouquinho de como o aparato estadual e municipal funciona, sobretudo na época de pandemia, de como os instrumentos públicos, né, os equipamentos públicos estão sendo colocados à disposição destas mulheres para as denúncias e para que elas sejam atendidas ainda que no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, para que não falte auxílio e socorro a estas mulheres. Muito obrigada, gente. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer a doutora Flávia por ter me passado a palavra, dizer que é um prazer estar aqui dando essa palestra sobre a Lei Maria da Penha, juntamente com os meus colegas doutor Juarez e doutora Flávia. Agradecer também ao OAB Vai Escola por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui, né, dentro da minha fala, das redes que nós temos em Contagem de enfrentamento à violência doméstica e de alguns aparelhos governamentais que auxiliam aí também no combate a esta violência. Bom, eu gostaria primeiro de cumprimentar você que está assistindo essa palestra e que chegou até aqui. Eu estou já no final e gostaria de falar brevemente com você a respeito de alguns aspectos mais práticos dessa lei, né? Lembrando aqui que na Lei Maria da Penha, em seu artigo 35, fala-se que a União, o Distrito Federal, os estados, e aqui eu destaco os municípios, que é de quem eu vou falar aqui principalmente, poderão criar e promover, no limite das respectivas competências. Aí a primeira coisa que ele fala é centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. O que é isso? Aqui eu vou trazer para vocês e vou dar um foco maior, principalmente ao que nós temos na cidade, a porta de entrada da mulher quando ela sofre violência para o atendimento. Que lugar que é esse? Aí a gente vai aqui agora para o computador para poder ver um pouquinho sobre esse local e como que a gente faz o atendimento à mulher. Bom, aqui na rede de atendimento à mulher em situação de violência, nós temos aqui em Contagem o Espaço Bem Me Quero. O Espaço Bem Me Quero, juntamente com o restante da rede, que aqui é composta por CRAS, CREAS, Promotoria, Defensoria, a Vara Especializada que nós temos, que foi recentemente inaugurada aqui na cidade, entre outros órgãos que estão aqui elencados à minha esquerda, estão
então aqui colocados a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E aqui nós temos o fluxo. Como que a mulher vai, quando ela chega com a violência, ela quer denunciá-la, como que ela chega nos espaços e como ela vai ser atendida, como ela vai ser direcionada para os locais certos. Então, aqui na cidade de Contagem foi criado um fluxograma para melhor atender a mulher, para que não aconteça algo que é muito comum nos casos de violência, de agressão, é que a mulher é revitimizada. Ela vai num local e muitas vezes ou ela é mal atendida, muitas vezes, por exemplo, numa delegacia, quando existem várias cidades, em várias localidades aí de estados, não só de Minas, mas do Brasil inteiro, que nós não temos uma delegacia especializada como nós temos aqui em Contagem, para atendimento à mulher em situação de violência. Então, muitas vezes, os policiais não sabem como atender, como acolher aquela mulher. Então, o que acontece? O que nós observamos muito? Que essa mulher é revitimizada. Aquilo que a violência que ela está sofrendo em casa, ela não vai sofrer da mesma forma no espaço que ela está sendo atendida. Mas ela não vai ser acolhida como ela deveria ser em função daquela violência. Então, pode acontecer isso, ou pode acontecer também da mulher chegar num local e ela ser redirecionada para outro, e aí quando ela vai para o outro, eles falam, não era aqui que você deveria vir, vá no CRAS, no CREAS, que é lá, aí no CRAS, no CREAS, eles falam, não é aqui, vá lá no Ministério Público, que é lá que você deve começar. E assim a mulher vai passando por essa rede, e ela chega num ponto que ela pode até desistir de continuar naquela denúncia, exatamente porque ela não está recebendo o acolhimento que ela deveria receber desde o início para ser encaminhada de uma forma humanizada para os locais corretos de atuação e de direcionamento daquele seu caso. Bom, então, o que se trata aqui? Quando a gente está falando do fluxograma aqui no nosso vídeo e quando estamos trazendo a rede, nós estamos falando o quê? A mulher, ela pode chegar de vários locais, né? Ela pode chegar no Ministério Público, alguém pode falar para ela, olha, você deve ir no Ministério Público para ser atendido. Ou não, ela chega no CRAS, né? Lá no bairro tem o CRAS, e aí ela vai até lá e é atendida e tudo. Então, aqui em Contagem, já tem uma comunicação muito ativa e muito sincronizada desses órgãos de atendimento que sabem que a mulher vai chegar por diversas portas e que eles sabem para onde eles vão levar essa mulher. O primeiro local que ela vai ser encaminhada vai ser o Espaço Bem Me Quero, que está aqui colocado no vídeo. O Espaço Bem Me Quero, ele é um local de atendimento, exatamente esse centro de atendimento integral e multidisciplinar que a lei trata no seu artigo 35, no inciso 1º, que foi a primeira coisa que eu li aqui para vocês. E que aqui tem uma equipe composta por advogado, assistente social e psicólogo, que vai analisar todo o caso e vai ver o melhor direcionamento para essa mulher. Então, aqui do Espaço Bem Me Quero, como vocês podem ver aqui no vídeo, existem algumas coisas que devem ser avaliadas. A primeira coisa, ela é maior de 18 anos ou não? Se ela for menor, ela deve ser encaminhada aqui, como está mostrando, para o Conselho Tutelar. Bom, ela é maior. Então, ela vai ser, primeiro olhar, né, a rede de Contagem identifica essa mulher. Como eu falei, ela pode chegar por diversas portas, a rede vai encaminhar para o Espaço Bem Me Quero. O Espaço Bem Me Quero vai fazer toda a análise, e aí aqui vem a demanda espontânea, o referenciado, o acolhimento. Aí, se ela desejar atendimento, se sim, ela vai ser encaminhada para a equipe técnica, que é essa equipe multidisciplinar que eu falei. E aí, a partir disso, acontecer toda a escuta, orientação e demais procedimentos, né, de acordo com a demanda que ela exigir. Se ela não desejar atendimento, ela vai ser referenciada. Ela pode ser referenciada ou não. E aí, se ela for referenciada, vai ser só informada a instituição, documenta-se, arquiva, né, o caso daquela mulher, ou não vai documentar. Se ela não for referenciada, vai documentar direto e arquivar. Aí, após essa análise sobre a equipe multidisciplinar, ela vai ser encaminhada para a rede de atendimento a essa mulher. Então, a rede vai ser o quê? Ou o abrigo institucional, no caso de perigo iminente de morte, se a mulher está falando que ela está sendo ameaçada pelo marido, pelo ex-companheiro, enfim, por aquele agressor, seja ele quem for.
Se ela tiver, se for o caso de um perigo iminente de morte, de ameaça, dessas possíveis violências, né, mais direcionadas a um crime de homicídio, coisa assim, a mulher deve ser encaminhada, então, para um abrigo. Existe um abrigo sigiloso, no caso de perigo iminente de morte, e essa mulher não vai... ninguém vai ter... A rede vai ter conhecimento dela e vai ter todas as informações. Com todos os parentes, o próprio agressor, ninguém vai ter o contato de onde ela está diante da situação, qual é, né? Então, ela não pode ser... O abrigo é sigiloso, então não pode ser falado onde que ele está e onde que essa mulher está dentro desse abrigo. Simplesmente é informado que ela está no abrigo, num local seguro de proteção. Existem os outros locais, como o CRAS, o CREAS, ONGs, promotoria do idoso, dependendo se for uma pessoa idosa, o acesso à saúde, se ela precisar de atendimento no caso de uma violência física, em função da agressão, pode ser que ela precise fazer alguns determinados exames ou coisa assim, então ela deve ser encaminhada para essa parte da saúde, para poder ser feita toda a análise, ou o acesso à segurança, que no caso são o acesso à polícia, se ela precisar fazer algum boletim de ocorrência, se for necessário uma medida protetiva, como foi falado aqui anteriormente, para que essa mulher também visando essa proteção contra esse perigo iminente de morte, contra o agressor vir agredi-la fisicamente, não necessariamente a chegar a um ponto necessário de ameaça, mas que seja necessário em função de possíveis agressões físicas e outros tipos de agressões a mais que a lei trata e que esse agressor possa vir a ter. Então, é necessário, às vezes, um acompanhamento na delegacia, o acesso à própria justiça, no caso aqui a Defensoria Pública, o Ministério Público, a NUDEM, a Vara de Violência Doméstica. Então, são feitos todos os encaminhamentos em outros locais aqui, a rede é composta por todos esses organismos, essas entidades, essas instituições que vão, né, que a partir do primeiro lugar ali de acolhimento, que vai ser o Espaço Bem Me Quero, vai ser direcionado para os outros locais para ver qual que é o melhor encaminhamento para aquele caso, qual que vai ser a situação mais rápida e dinâmica para atender e auxiliar aquela mulher a partir do momento que ela está chegando ali naquela rede. Então aqui nós temos alguns locais, juntamente com seus, às vezes, horários de atendimento, os seus respectivos telefones, para as mulheres e outras pessoas que interessadas, no caso de conhecerem mulheres que foram agredidas, porque não é só a mulher que tá sofrendo violência que deve denunciar, todos nós somos responsáveis por denunciar. Como a própria doutora Flávia trouxe aqui alguns aspectos novos aí, algumas legislações novas que reforçam o caráter social, né, da violência, que todos nós devemos intervir na violência quando nós temos conhecimento dela. Então aqui tem alguns canais de atendimento. O Espaço Bem Me Quero foi esse primeiro, né, que eu dei a maior ênfase. Ele é um espaço que nós chamamos de porta aberta, ou seja, ele está aberto em todo o seu horário de funcionamento, que é de 8 às 17 horas, aqui em Contagem, sempre reforçando isso. Porque para aqueles que não estão nos assistindo, que sejam daqui, né, devem procurar essa rede de atendimento, caso haja na sua cidade. Eu também vou falar aqui de alguns canais de atendimento que são para todos, né, para todo o Brasil, mas no caso aqui de Contagem nós temos esses específicos. Então, no Espaço Bem Me Quero, o atendimento é de 8 às 17 horas e é um lugar de espaço de porta aberta. Contudo, em função da pandemia, ele não está funcionando em sua totalidade, ou seja, funcionando totalmente de porta aberta. Ele está funcionando em caráter de agendamento, em que as mulheres ligam, as pessoas podem ligar e pedir o agendamento. Eles estão sendo feitos de 2 em 2 horas para respeitar o espaço mesmo, porque por questões sanitárias não podem haver aglomerações, né, não podem ter, então, muitas pessoas naquele mesmo local. Então, em função disso, as mulheres devem procurar
devem ser atendidas de 2 em 2 horas, respeitando sempre aquela localidade ali. Lembrando que não estão os atendimentos estão sendo feitos, eles não estão deixando de ocorrer, eles estão apenas ocorrendo nesse momento de pandemia de uma forma diferente, para melhor atender a todo mundo e para proteger a saúde de todas aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Bom, assim como o Espaço Bem Me Quero, nós temos aqui a DEAN, né, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que, como eu falei, nem em todas as cidades do Brasil ela existe, mas em alguns locais existem. Aqui em Contagem nós temos, e ele está com atendimento normal, mesmo com a pandemia, o funcionamento está normal, e está aí presencial das 14 às 18 horas. No final, eu vou falar aqui onde que ela está, onde ela se encontra, o endereço, para que quem mora aqui possa ter acesso. Nós temos também a Defensoria Especializada de Defesa da Mulher Vítima de Violência, que é a NUDEM, e a defensora, em função da pandemia, entendendo que, né, as agressões, né, as pessoas, como a doutora Flávia bem diz aqui, está sendo muito noticiado que em função da pandemia os casos de violência têm aumentado. Em função de toda a situação nova que nos encontramos, a defensora ela tem atendido uma vez na semana. Ela se disponibilizou a atender uma vez na semana, porque fora disso ela atende remotamente. Então, por enquanto, ela está fazendo esse tipo de atendimento uma vez para casos mais urgentes, mas o restante ela atende em caráter remoto, né? Fora aí da questão presencial. Além da NUDEM, nós temos o Ministério Público, né? A Promotoria de Violência Doméstica, também específica, que tem os seus telefones e seu horário de atendimento também de 9 às 18 horas. Além disso, nós temos esses canais que podemos dizer que são universais, ou seja, eles atendem todo o país, ele é único para todo o país, por isso universal. Então, nós temos a Polícia Militar, 190, nós temos, no caso de Contagem, vou deixar lá por último, como eu falei de canais universais, é bom tratar somente deles. Nós temos, então, também o 180 para orientações de denúncia, né, o canal da mulher, de atendimento à mulher. Neles vocês podem ter informações, orientações de como proceder, de como ser encaminhados. Muitas vezes eles vão repassar até mesmo para esses outros canais de atendimento mais específicos. Então, para atendimentos mais gerais, você pode buscar o 180 de qualquer local do país. E aqui, né, no caso de Contagem, nós temos o 153, que é a Guarda Civil daqui, que vai atender especificamente as mulheres. E aqui eu trago para vocês essa imagem que representa exatamente a Guarda Civil, esse 153, e ela é destinada exclusivamente à mulher, a questão da violência doméstica. Então ela está com essa plotagem, fazendo referência aí à temática. E se você vê na cidade, caso você encontre ela, você vai saber que ela é destinada exatamente para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica. Ela está aí para prestar o atendimento de forma mais adequada e mais rápida possível no caso de violações. Bom, além disso, né, de todo esse aparelho que nós temos em âmbito municipal para atender as mulheres em situação de violência que se encontram no município de Contagem, em Minas Gerais, a Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, criaram um aparelho, um aplicativo chamado MG Mulher. Nele, a mulher acessa e ela tem algumas informações, ela tem acesso a algumas informações da rede de Minas. Hoje parece que está mais, ela está completa em relação a Belo Horizonte, mas aos poucos irão alimentar com outras redes, como a de Contagem, Betim e tantas outras cidades aí que nós temos. Mas hoje nós temos aqui principalmente a rede de Belo Horizonte. E aí você tem aí informativos, tem vídeos também institucionais, vídeos informativos no combate à violência, endereços e telefones importantes, necessários, como as delegacias mais próximas. E existe uma coisa muito interessante, além dessa parte informativa, o aplicativo ele tem duas frentes. Uma geral, informativa, que é essa que eu falei aqui, e outra mais específica, ela é privada,
que é esse número 2, que fala aí que você pode criar uma rede de pessoas confiáveis para enviar um pedido de ajuda. Como que ela funciona? Nessa parte privada, você se cadastra, você cria uma rede sua própria, de acordo com as pessoas que você tem confiança e segurança em caso de uma violência doméstica, e essa mulher vai poder acessar esse local privado e, através de um SMS, a mulher consegue disparar um pedido de ajuda a essa rede que ela cadastrou previamente. Então, quando ela faz isso, ela já acessa todo mundo para poder ajudá-la. Além disso, ela tem esses outros canais de atendimento, que são do governo, que vão auxiliar a prestar toda a ajuda. Mas caso ela ache melhor, mais adequado, uma ajuda mais próxima, como de um parente, de um amigo, de pessoas realmente mais íntimas do ciclo dela de confiança, ela vai poder acionar através desse aplicativo. Bom, além de tudo, acho muito importante nós falarmos que não só o governo deve atuar. Acho muito importante a gente desmistificar, a gente transformar uma frase que a gente utiliza muito aqui no Brasil, que é: na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente deve desmistificar, então, transformar essa frase de forma que ela fique da maneira como ela deve ser vista. Na briga de marido e mulher, todos devem se meter. Ou seja, se você viu um caso de agressão com sua mãe, com sua irmã, com seu amigo, com a sua amiga, seja quem for, denuncie. Todos nós devemos intervir nisso. Ah, não, mas ele me ama, ele vai parar e tudo. Muitas vezes essa mulher pode chegar a virar óbito. Ela pode morrer em função dessa agressão, em função dessa violência. Então é muito importante que nós denunciemos, como a doutora Flávia também trouxe aqui, né, as diversas mudanças que teve na legislação em função, inclusive, dessa frasezinha tão importante, porque nós devemos intervir, seja profissionais de saúde que tenham contato com essa mulher, seja no condomínio, né, como foi dito também, seja onde for, nós devemos falar sobre isso. Essa palestra é uma forma de conhecer os nossos deveres, os nossos direitos, mas também, mais do que tudo, é nós enquanto cidadãos, podermos agir, podemos fazer a diferença e ajudar pessoas que estão aí enfrentando a violência doméstica, tomando cuidado, assim como as instituições fazem, da gente não revitimizar essa vítima. Ou seja, a gente continuar perpetuando uma violência que ela está sofrendo dentro de casa. Ou seja, por que você não saiu de casa até agora? Você é boba, você é burra. Muitas vezes a gente ouve isso. Nossa, essa mulher é muito burra de não ter saído dessa violência. Ninguém sabe o que acontece dentro da casa dessa mulher. Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, porque a questão da violência doméstica, ela vai muito além de uma simples violência ali dentro de casa. Como a doutora Flávia também trouxe, muitas vezes vem de um agressor que já sofria agressões, vem de uma sociedade que é machista, vem de uma sociedade que muitas vezes prega diversas violências contra as mulheres. Então nós temos que tomar cuidado com todas essas coisas para poder falar para uma mulher o que ela deve ou não fazer. Né? Muitas vezes é ela quem sabe, ela é a melhor pessoa quem sabe o que vai fazer. Então a gente deve simplesmente orientar, informar e trazer essas informações como nós estamos trazendo aqui hoje. Por fim, eu gostaria aqui de deixar então novamente esses canais de atendimento e trazer alguns novos, juntamente com os endereços. Aqui nós temos o Espaço Bem Me Quero, que se encontra no Centro de Contagem, juntamente com o seu telefone. Nós temos a Superintendente de Políticas Públicas para Mulheres, que está no mesmo espaço, está dentro do mesmo espaço, para outros casos que não são apenas o de violência doméstica, outros casos relacionados às mulheres. A pasta temática de mulheres é tratada pela Superintendência. Nós temos também a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a DEAN. Ela se encontra aqui no centro comercial, né, o que chamamos de centro comercial, no Eldorado, juntamente com seu telefone. O Ministério Público, a Unidade Municipal de Atendimento a Violências de Estupro, né? Nós temos também a Maternidade Municipal de Contagem de Atendimento à Mulher, né, que foi vítima de estupro, assim como os outros casos, quando a mulher sofre violência física, que precisa fazer
Alguns exames também devem ser encaminhados ali para a maternidade. Então, aqui nós temos o seu endereço juntamente com o telefone. O fórum de contagem que nós temos hoje, né? Nós temos a grande conquista da vara especializada. Nós temos também a Defensoria Pública, que também já foi tratada anteriormente, também se encontra no centro. E a central da Bolsa Família. Vocês podem observar que a maioria deles se encontra no centro de contagem. E nós temos apenas a delegacia que se encontra em Eldorado. Então, vocês observem que a maioria dessa rede se encontra em locais estrategicamente próximos, exatamente para que a mulher não precise caminhar muito de um local até outro para ser melhor atendida. Então, de forma rápida, dinamizada e de forma de comunicação, com forma como essa rede se comunica, as mulheres podem ser melhor encaminhadas para um local ou outro, sempre visando aí minimizar toda a violência que ela sofre dentro da sua casa. Bom, para finalizar aqui minha palestra, eu gostaria de destacar uma coisa que as pessoas têm falado muito, né? Falam, nesse período de pandemia, as mulheres estão sofrendo mais violência, elas estão... a gente está ouvindo mais na mídia, estão acontecendo mais coisas, e como a própria doutora Flávia falou, que já estão fazendo até pesquisas em relação a isso. O que a rede de enfrentamento à violência doméstica aqui em Contagem diz sobre esses dados, dizem sobre essas pesquisas, sobre essas falas? Em Contagem, a partir de das mulheres que chegam até esses locais para denunciar, observa-se que a violência não aumentou. Ela continua mais ou menos a mesma antes desse período de pandemia e agora continua mais ou menos a mesma coisa. É diferente quando a gente fala de denunciar e de aumentar o número de casos. Talvez os números de casos tenham aumentado sim em Contagem, mas isso serão outras pesquisas que nos falaram sobre isso. A rede de enfrentamento pode apenas nos falar dos casos de denúncia, aquelas mulheres que vão até esses espaços que eu citei aqui e fazem uma denúncia formalizada, formalizam aquilo ali, aquela violência que ela sofreu. Então, isso é contabilizado pela rede e não o número de casos, se aumentou ou não. O que é contabilizado pela rede é o que é formalizado, o que a mulher chega até ali e fala, e a partir disso é dado os devidos encaminhamentos e é feito o mapeamento, todo o mapeamento e o levantamento de dados para essa rede pesquisar melhor e até poder conversar entre eles e entender melhor o que pode ser feito para melhorar o atendimento dessa mulher, para que as mulheres cheguem mais rápido, para que elas tenham um suporte maior. Então, a rede ela não observou até o momento desse vídeo, que foi gravado no dia 16 de junho de 2020, a rede não observou um grande aumento. Aí, o que nós dizemos? Se tem outras pesquisas por fora que estão observando isso, é uma outra coisa. A rede se comprometeu através do Comitê de Enfrentamento à Violência Doméstica, que existe aqui também no município, ele se comprometeu no período de pós-pandemia a analisar tudo que foi, todos os dados trazidos, né, para a rede durante esse período, para analisar ao final se esse número de casos de fato em Contagem aumentou ou se manteve realmente o mesmo, né, em relação às denúncias, em relação ao que já vem acontecendo. Então, ao final, vai ser levantado, vai ser apurado esses dados para uma maior explicação e um estudo mais apurado e mais bem feito sobre a violência doméstica no município de Contagem. Bom, por fim, eu quero agradecer por vocês terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado da melhor maneira possível. E em caso de qualquer dúvida, nós estamos disponíveis na OAB Contagem, que também se encontra no centro de Contagem. Vocês podem acessar através de sites, através de telefone, tudo que tiver aí disponível para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Então, gente, encerrando essa palestra de hoje, espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar, né, aquilo que foi colocado aqui, o entendimento, né, e parabenizar
a comissão do OAB Vai Escola, em nome da presidente doutora Ana Flávia Santos, e parabenizar também os palestrantes, doutor Juarez, doutora Flávia, doutora Daphne, que puderam dar uma grande contribuição, né, sobre o tema. E é um tema muito importante e necessário para que a gente tome conhecimento e para que a gente conheça um pouquinho melhor. E principalmente nesse momento que estamos vivendo, que o número de violências domésticas teve um aumento significativo e a gente precisa de ter um olhar diferente para isso. Um olhar para a vítima, um olhar para o agressor. E entender melhor o que é que acontece nesse sistema que desenvolve a violência doméstica. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam absorver o conteúdo que foi colocado aqui e tenho certeza que vamos encontrar novamente para outros temas e para outros bate-papos. Então, até breve.